Colagens, recortes, dobras, costuras. Traços que contrastam com tramas de fibras que se entrelaçam e se ajustam. Livros são ideias materializadas, organizadas em palavras escolhidas, combinadas, posicionadas no espaço e no tempo marcado em uma superfície. Frutos de mentes e mãos laboriosas que os entregam ao mundo para a partilha, de informação, de encantamento e de gozo. Eles pulsam e vivem na leitura do tato que toca suas texturas, do olfato que sente seus aromas, dos olhos que percorrem suas formas. Livros são cartas em garrafas lançadas ao mar, em busca de alguém com quem conversar. Acho que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que os primeiros livros feitos no mundo eram artesanais. O que eu quero dizer com isso é que mídias analógicas portáteis de leitura são bem antigas. Para se ter uma ideia, as tábuas de madeira recobertas com argila utilizadas para a escrita mais antigas que se tem registro são da Mesopotâmia e do Egito e datam de entre 3.000 e 4.000 anos antes da era cristã. Por sua vez, os primeiros rolos, tiras de papiro, lâminas vegetais sobrepostas ou pergaminho, pele de boi, carneiro, bezerro ou cabra, surgiram entre 2.500 e 2.000 a.C. Avançamos para o século I depois de Cristo e bum, nasce o Códex, ancestral direto do livro moderno. Sabe aquele formato de folhas dobradas, formando cadernos costurados sob uma capa? Pois é, ele. E aqui vem o detalhe crucial. Por séculos, nada disso rolava em escala industrial. Zero máquinas para cortar, costurar ou imprimir. Era tudo na mão, com ferramentas básicas, artesanato puro aplicado ao conhecimento. Então, bora contextualizar. Os livros artesanais que estamos nos referindo nasceram na Europa medieval, numa vibe completamente diferente da nossa. Lá, produção e consumo seguiam outra lógica. As coisas eram feitas sob demanda, conforme a necessidade. O cenário muda quando chega o renascimento comercial e cultural europeu. Centros urbanos crescem, mais gente se alfabetiza e, de forma crucial, surgem novas técnicas de impressão. A xilografia se destacou. Textos e ilustrações entalhados em blocos de madeira, entintados e pressionados contra o papel. Depois era só cortar, montar e costurar. Tudo pronto, livro encadernado. Pouco depois, por volta de 1450, veio a grande revolução nesse aspecto, que foi a invenção da imprensa de tipos móveis de Gutenberg na Alemanha. Ao criar letras de metal que podiam ser reorganizadas e reutilizadas, Gutenberg permitiu a produção em larga escala de centenas de cópias por dia. Isso transformou as oficinas tipográficas nas primeiras linhas de montagem de informação. Até que ali no final do século XVIII começou a Revolução Industrial e surgiu a indústria livreira como a conhecemos. Mas não queimemos etapas. Ainda no século XV, por esse mesmo período de Gutenberg, tinha uma outra revolução europeia começando, a das grandes navegações em busca de rotas comerciais, que levaram portugueses e espanhóis ao encontro de novos territórios e seus povos, e com isso teve início a empreitada colonial. A chegada dos portugueses no nosso território em 1500 marca o início de um período de 3 séculos que o Brasil foi colônia de exploração. Por conta disso, da importância que a colônia tinha para a metrópole, para o Império Português, não era do interesse da metrópole que aqui se desenvolvessem núcleos urbanos autônomos. Ao contrário, o Brasil estava submetido ao pacto colonial, só podia fazer comércio com a metrópole ou com os países que ela autorizasse. E havia leis, documentos que regulavam essas relações, incluindo o Alvará de 1785, assinado pela Rainha Dona Maria de Portugal, que proibia expressamente a implantação de manufaturas, incluindo oficinas tipográficas. E havia, algumas punições severas previstas para quem infringisse a lei, o que evidencia que havia a existência de infratores, senão não haveria lei sobre isso. Como, por exemplo, o Isidoro da Fonseca, que abriu uma tipografia no Rio de Janeiro em 1747, onde chegou a publicar 3 livros antes de ser descoberto e ter o seu negócio fechado. Então,
Todos os livros e jornais que circulavam oficialmente, né, não clandestinamente, mas oficialmente por aqui nesse período, eles vinham da Europa. Mesmo aqueles que eram escritos aqui, os originais eram mandados para a Europa, era publicado lá, depois voltava para cá para circular aqui, ser comercializado, né, ou seja lá qual fosse a forma, né, de circulação. E também era proibida a implantação de bibliotecas que não fossem coordenadas pela igreja e para fins educacionais. Mas mesmo assim, há registros de algumas bibliotecas clandestinas funcionando. Também é importante enfatizar que durante a maior parte desse período colonial não havia assim, uma grande demanda, tá, por livros, porque o número de leitores era muito reduzido. Então, basicamente, quem sabia ler na colônia? Eram os homens brancos, filhos de famílias mais abastadas, né, que começavam a estudar em seminários e depois iam para Portugal para continuar seus estudos, né? Havia também a educação domiciliar, que era dirigida principalmente para mulheres brancas de famílias, né, também um pouco mais bem aquinhoadas, digamos assim, mas também se sabe que tinha a educação fora, né, do sistema, que era feita de uma maneira mais informal, né, para as pessoas em geral. Você tinha alguém da família que sabia ler e escrever e ensinava para essas outras pessoas, né? E havia também algumas instituições de caridade, né, que davam assim esse acesso às primeiras letras, né, e às operações matemáticas básicas. Mas era basicamente isso. Então, o fato de nós encontrarmos poucas tipografias clandestinas e poucas bibliotecas clandestinas nesse período, né, até é compreensível, porque quem é que ia ficar se arriscando, né, a sofrer punições severas, sendo que não havia uma demanda grande, né? Então, a expansão do número de leitores ela está ligada, né, à expansão do sistema educacional brasileiro, o que só vai acontecer, de fato, né, com as primeiras leis educacionais e abertura de escolas, a partir da chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. E aí, quando essa família real vem, né, já vão trazer junto com eles o maquinário para a implantação da primeira tipografia. Ou seja, a partir de 1808, nós temos duas coisas muito importantes acontecendo que dizem respeito ao nosso tema. Um é a expansão do sistema educacional brasileiro e o outro é a abertura de tipografias, porque tem essa, que é aberta pela própria família real, mas pouco depois eles vão autorizar a abertura de outras, né? Inclusive aqui no estado do Pará, a primeira tipografia data de 1821, né? Até onde se sabe. A partir daí, nós temos os primeiros livros sendo publicados aqui, jornais também. Mas isso não significa que teve um grande número de publicações aqui. Por quê? A matéria-prima ainda continuava sendo muito cara, né? Vinha toda de fora, era importada. Então, aquele sistema, sabe, de mandar os originais para fora, para fazer as publicações lá e trazer para cá, para circular aqui, ainda continuava sendo o que predominava. Então, como nós podemos observar até aqui, né, os livros eles passam por um longo processo, nessa mídia física de leitura, ela passa por um longo processo de evolução. A gente vem desde lá das tábuas, né, lá na Mesopotâmia, até a criação dos papiros, dos pergaminhos, né, até chegarmos ao Códex. A partir da Revolução Industrial é quando o livro vai começar a se parecer realmente mais com aquilo que nós conhecemos hoje, né? Então, muito embora esses processos artesanais, os mestres artesãos, né, tenham perdido espaço ao longo do tempo, eles não desapareceram, né? Isso é um fazer que ele resistiu ao tempo. E isso se dá assim, por vários motivos, né? Isso tem a ver com os valores mesmo, né, de produção, né, e de circulação. Tem a ver com o acesso, né, de ser mais fácil, tem a ver com formas de expressividade que o escritor consegue, que são diferentes, né? E tem a ver também com a questão de censura, porque é mais fácil ocultar, muitas vezes, esses livros que não têm registros, né, legais, de censores, de fiscalização, né, em tempos em que
em que a informação e que a palavra é muito regulada. E isso foi uma das coisas que aconteceu aqui no Brasil durante o período da ditadura militar, né? Então a gente observa a existência de um grupo, né, que eram os poetas marginais ali pelos anos de 1970, mais ou menos. Eles ficam muito conhecidos, né? Esse movimento ele acontece em várias regiões do Brasil. Nós podemos citar assim, entre os mais famosos o curitibano Paulo Leminski, a carioca Ana Cristina César e o piauiense Torquato Neto, né? Quando a gente fala que eles são marginais no sentido de que eles estavam produzindo à margem do sistema, né? Então, eles são conhecidos como geração mimeógrafo porque eles literalmente faziam pequenas manufaturas usando mimeógrafos. Então, geralmente eram publicações de baixo custo, com poucas páginas, feitas só com dobraduras ou, no máximo, grampeadas, né? E essas publicações elas circulavam ali em bares, em praças, em universidades e alguns outros espaços públicos, né? Geralmente também feitas pequenas tiragens. Aqui no estado do Pará, a gente também tem alguns representantes, né, dessa geração mimeógrafo, desses poetas marginais, mas essa parte da história eu já vou deixar para alguns dos próprios protagonistas contarem. Mas antes, pedimos que eles nos ajudassem a responder uma pergunta. Afinal, o que caracteriza um livro artesanal? Eu acho que a diferença está não tanto no formato, né, assim, hoje você já faz um trabalho em capa em policromia, mas é justamente mais a questão do custo, né? Eu acho que não é nem o formato, mas o custo da aquisição, que você pode fazer um livro desse, as pessoas podem comprar R$10, no industrial você não compra menos de 40, 30, 40, daí para frente, o livro, né? Isso é muito caro. E justamente essa é a minha opção de trabalhar com ele, para poder trabalhar nas escolas, né? Para poder passar para alunos, para professores, e isso aí contribuiu muito justamente até com a divulgação da minha obra, né? Porque é muito mais fácil você alcançar um maior número de pessoas com um livro, justamente pelo poder aquisitivo das pessoas. No meu caso especial, no fundo de gaveta, teve uma diferença assim, muito grande, né? Porque no fundo de gaveta, o trabalho que se tinha de se montar, de se fazer, de preparar esse material artesanalmente, era um trabalho muito de pertencimento, não só com os poemas, mas também da produção do livro, da montagem do livro, da confecção dele, que eram os envelopes poéticos, né? Então, era muito mais prazeroso o resultado do que hoje. A gente prepara os poemas, manda para uma editora, a editora publica, faz tudo e tudo mais, e manda o livro pronto. A satisfação é enorme de ter um livro publicado, né? Mas aquele trabalho diretamente ligado ao envelope, à coisa artesanal, era muito mais prazeroso, né? O livro artesanal, ele, em primeiro lugar, ele é mais acessível, né? Ele é mais acessível na questão do preço e por estar mais próximo também das pessoas, assim, mais direto, né? E também porque eu acho, assim, o livro artesanal, ele também carrega uma outra beleza, né? Uma coisa que é escolhido ali por quem está montando, tem todo um cuidado, tem toda uma dedicação para ser feito. Claro que o livro industrial, ele, lógico, ele é importantíssimo, né? Não tem nem como dizer que não. Para gente, para todo mundo que escreve, para todo mundo que lê, estuda. Mas o livro artesanal, ele carrega um valor maior do que o preço que ele tem, assim, para gente que produz, para gente que escreve, né? Que está nesse meio, que está na periferia produzindo. Por tudo, pelos diversos formatos que ele permite, pelas formas como a gente consegue reproduzir e transmitir ele para as pessoas. Eu acho que existem formatos e formatos, né? Existem desejos e desejos. E principalmente quando você trabalha você está ali com aquelas folhas na tua frente, aquele papel cartão que você vai fazer uma capa na hora lá, vai fazer uma colagem, vai fazer um desenho, colar tiras, passar um pincel lá, botar cor, botar adesivo e costurar e no final falar, caramba, isso é meu. Além do texto que eu escrevi,
o que forma esse texto, o que engloba ele também é meu. Eu acho que o que diferencia é que muitas das vezes você quer pegar aquela obra, a parte material, e também passar uma mensagem, que ela converse com aquele conteúdo. E às vezes, quando num livro que a gente chama de um livro comercial, um livro normal, meio que você perde o que deveria ser aquela ideia. Se você quer uma dobradura, se você quer algo que... Se você imaginou aquele conteúdo também com aquela obra passando uma determinada mensagem, acho que você não consegue, a menos que você faça de uma forma artesanal. Eu me batia muito com a falta de perfeição. Eu falei, olha, eu não vou conseguir aqui a perfeição de uma máquina, então vai sair com um pequeno erro. E para mim o erro hoje eu entendo como algo que faz parte, né? Mas a gente vê trabalhos artesanais que não necessariamente precisam, eles têm toda uma técnica, né, e estudo, e quando você olha, como que eu falei brincando, parece uma máquina, mas na verdade não foi uma máquina. A artesania é isso. São mãos que vão trabalhar com habilidade e fazer algo único. Eu digo que eu me canso de fazer 100, mas cada um tem uma história. Então eu acho muito bonito o livro artesanal, para mim é pura poesia. É o próprio fato de que o livro artesanal ele é visivelmente artesanal, ele não busca se parecer com um livro industrial. Ele tem um elemento que diferencia, que uma época eu tinha essa ideia na cabeça, né? Você pega um livro desses, né? Um livro feito à mão, e você olhando para ele, você entende como ele é feito. Ele, ao mesmo tempo que te permite ler o que está escrito nele, ele te ensina um pouco como ele funciona. Né, a costura, ele está aparente aqui, né, a gente vê o nozinho aqui onde a linha foi presa, né, para manter as folhas juntas, ele é visível. Acho que quebra um pouco, né, aquela aura assim, meio mágica do livro industrial, que você vê aquilo, você não sabe de onde saiu, né, parece que ele brotou daquele jeito. Aqui a gente consegue ver um pouco do processo de construir no próprio produto. E acho que as pessoas geralmente gostam disso, porque elas sentem que dá para fazer, que é uma coisa que está ao alcance. Acho que esse é um efeito mobilizador, né, do livro artesanal. A Edith Dert, que ela coloca, ela vai fazer uma pesquisa justamente sobre os processos do livro. Basicamente, assim, o que ela diz? Esse objeto tem uma história, tanto no material dele quanto no modo dele ser produzido. E essa história é uma história de superação de técnicas. E o que acontece é que ele chegou aqui. Muitas técnicas foram apagadas ao longo dessa história. Tanto na produção do papel, quanto na costura, como no modo de carregar, como no modo de você ler, no modo de você girar. A impressão. E a pesquisa da Edith é justamente ir atrás dessas técnicas que foram esquecidas, porque ali tem riqueza, ali tem poética. O que a gente entende por artesanal, né? Vamos pegar primeiro lá, porque um livro artesanal ele pode ter alguma etapa feita manualmente, não necessariamente todas as etapas. Então, eu posso ter um livro artesanal a partir do próprio papel, fazer o meu próprio papel, imprimir com estilogravura, ou com carimbo, ou com tipografia, que também é um tipo de impressão artesanal, e costurar à mão. E tudo isso configura artesanalmente. É assim, o livro artesanal, que eu chamo de livro aurático, né? Ele tem essa aura de quando o autor ele produz o livro, né? Porque hoje em dia tem, por exemplo, um quarto que eles editam em formato artesanal, mas no meu caso eu domino todo o processo. Então eu trabalho com serigrafia, né? Eu faço corte, né? Eu faço a capa e rodo as cópias. Então assim, esse dominar todo o processo do início ao fim até a venda do livro é uma diferença, e isso faz com que tu tenhas o livro, ele tenha nenhum sai igual ao outro, né? Ele tem uma originalidade nesse sentido, aquela ideia do Benjamin de original, de origem, e ao mesmo tempo o autor ele sai um pouco desse pedestal meio Flaubert, meio Baudelaire, de distanciamento, porque ele acaba estabelecendo uma relação de sociabilidade com as pessoas, com os leitores, né? Então, tanto a produção é diferenciada, quanto o processo de chegada ao leitor também é diferenciado. Ele cria uma espécie de mini-rede de leitores e de amigos, né? De afetos e tal, né?